Lucian ficou surpreso com essa demonstração inesperada de generosidade. Enquanto saía do escritório do Sr. Zong, seu coração disparava de antecipação, imaginando a possibilidade de encontrar outro desafio no caminho. Palavra prodígio, que era suficiente para causar arrepios em sua espinha. Pensar que existia outra pessoa com força de batalha de artes marciais nível 2 aos tenros 18 anos era simplesmente inacreditável. Ele via o jovem como uma arma secreta, um poderoso trunfo capaz de impressionar as outras escolas no dia do exame. Mas não era apenas sobre vencer uma competição. O Sr. Zong tinha aspirações mais grandiosas para Lucian. Ele falou daquele lugar, um solo sagrado que permanecia fora de alcance há tantos anos. Enquanto Lucian se encontrava diante dos imponentes portões da farmácia Vrenchen, não pôde deixar de sentir uma pontada de inveja ao observar uma mãe comprando suplementos caros para sua filha. Ele conhecia muito bem a dura realidade do mundo das artes marciais, onde riqueza e privilégio frequentemente pavimentavam o caminho para o sucesso. Ele estava dolorosamente consciente dos obstáculos em seu caminho. Seus pensamentos se voltaram para sua irmã mais nova, que ainda estava presa no mesmo ciclo de pobreza e dificuldades, arrastada para baixo por ele. Naquele momento, Lucian se sentiu como um peixe preso em um pequeno tanque, ansiando pelo vasto oceano além. Mas, apesar de tudo, ele não podia deixar de se agarrar a conforto e familiaridade de seu pequeno tanque de água. Com um novo senso de propósito, Lucian sentiu como se tivesse rompido as barreiras de sua antiga vida e entrado em um novo e corajoso mundo. As oportunidades à sua frente eram ilimitadas, e ele estava determinado a agarrá-las com as duas mãos. Era como se ele tivesse superado um gargalo que o mantinha preso. Suas memórias, técnicas e experiências de combate agora pareciam mais claras do que nunca, e ele conseguia absorvê-las como se fossem realmente dele. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, Lucian não pôde deixar de sentir um misto de orgulho e determinação. Com um senso de propósito ardendo em seu coração, ele comprou uma máquina de acupuntura para seu pai, suplementos para sua irmã e mantimentos para sua mãe. No reino dos sonhos de Lucian, ele se movia com a graça de um guerreiro experiente, derrubando outro zumbi com um único golpe ágil. As memórias que inundavam sua mente o guiavam cada vez mais perto de seu destino, a base 1359. Enquanto enfrentava onda após onda de mortos-vivos, ele finalmente chegou à base. Em si, ficou impressionado com as enormes muralhas que cercavam o local. As paredes tinham pelo menos 20 metros de espessura, e Lucian não pôde deixar de se perguntar que tipo de ataque poderia possivelmente romper tais fortificações. Se esse mundo, com suas artes marciais avançadas e uma civilização evoluída, ainda era tão vulnerável diante dos monstros, que esperança haveria para o seu próprio mundo? Enquanto explorava a cidade dentro das muralhas, os olhos de Lucian foram atraídos para um prédio imponente que parecia ser o centro de comando. Dentro de suas paredes, ele vislumbrou um homem vestido inteiramente de branco, com o rosto inexpressivo e apenas um braço. De repente, Lucian sentiu uma imensa onda de intenção assassina. Era como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso com o peso desse perigo iminente. A energia letal que emanava do centro de comando o abalou profundamente. Enquanto Lucian permanecia ali, ainda se recuperando do choque causado pela intenção assassina do homem, ele sabia em seu íntimo que não deveria permanecer naquele lugar. Ele recuou lentamente, com os olhos atentos a qualquer sinal de perigo e, eventualmente, tropeçou em uma sala diferente de qualquer outra que havia visto na base. Ao se aproximar de uma máquina no centro da sala, ele descansou sua mão sobre ela e, de repente, a máquina ganhou vida, emitindo um leve zumbido. Um momento depois, uma imagem holográfica tremulou à sua frente, revelando a figura de uma inteligência artificial feminina. Lucian ficou surpreso ao ouvir a mulher falar em sua língua. A inteligência artificial se apresentou como um produto da 16ª geração de inteligência artificial de suporte da Tianheng Tech. Seu nome era Yi e ela era responsável pela administração da rede. Na base 1359, Lucian solicitou para ver as notícias mais recentes. Ele não conseguia deixar de se perguntar quais outros segredos poderiam estar escondidos dentro daquela base misteriosa. Assim que Lucian fez seu pedido, eu entrei em ação com a velocidade e eficiência que apenas uma inteligência artificial poderia oferecer. Conjurei uma série de abas que exibiam as notícias mais recentes e importantes de toda a galáxia. Eu era uma inteligência artificial de suporte de 16ª geração da Tianheng Tech e minha programação era incomparável. A primeira aba que apareceu foi um choque. Em junho do ano marcial 11.024, a base 1359 havia lançado com sucesso sua 58ª nave de exploração em busca de um planeta adequado. Mas nem todas as notícias eram boas. A segunda aba que surgiu informou a Lucian que, em julho, a base 105 havia caído. Era um lembrete contundente de que, mesmo com toda sua tecnologia e poder marcial, a humanidade ainda era vulnerável aos perigos dos monstros. Falando em poder marcial, a terceira aba que convoquei foi realmente surpreendente. Aparentemente, o general San Kang acabará de se tornar o 472º artista marcial de nível 10. Lucian estava impressionado. Ele não tinha ideia de que havia tantos artistas marciais de nível 10 por aí, e ainda assim, mesmo com todo esse poder, a humanidade foi incapaz de proteger seu próprio planeta, forçando-os a abandoná-lo. O coração de Lucian afundou enquanto absorvia as notícias devastadoras. A civilização humana havia sido completamente
erradicada. Nenhum relatório ou sinal estava vindo das naves de exploração, indicando que não havia esperança para sua sobrevivência. Era um lembrete brutal das duras realidades do universo, onde até as civilizações mais poderosas podiam ser reduzidas a nada em um piscar de olhos. Com o coração pesado, Lucian voltou-se para a inteligência artificial em busca de algum consolo. Ele pediu que ela fornecesse a história daquele planeta, na esperança de aprender algo com sua queda. À medida que os fluxos de dados começaram a se desenrolar e ele mergulhou mais fundo no passado do planeta, o choque de Lucian só aumentou. A linha do tempo dos eventos que eu estava apresentando para ele era estranhamente semelhante à história de seu próprio mundo. Monstros emergindo por todo o planeta, o surgimento do primeiro artista marcial com poder interno no 34º ano marcial e a fundação da Associação de Artes Marciais. Todos esses eram eventos que também haviam ocorrido no mundo de Lucian. Astonado e desorientado, Lucian chegou à conclusão de que os eventos que acabará de testemunhar não eram uma visão de um mundo alternativo, mas uma revelação chocante sobre o destino de seu próprio mundo milhares de anos no futuro. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele contemplava as implicações desse conhecimento. Mas, mesmo diante de perspectivas tão sombrias, Lucian recusou-se a perder a esperança. Talvez fosse apenas uma coincidência ou um universo paralelo. Com um renovado senso de propósito, Lucian voltou sua atenção para reunir mais informações. Ele pediu à inteligência artificial que procurasse detalhes pessoais sobre ele mesmo e sua família, mas suas esperanças foram logo frustradas ao descobrir que ele havia falecido jovem, com apenas 28 anos, no ano marcial 325. Sua curiosidade foi aguçada, e ele então tentou buscar informações sobre sua irmã mais nova, mas foi impedido pelo sistema, que exigia que ele provasse sua genética sanguínea antes de registrar o acesso. Confuso e frustrado, Lucian se perguntou como poderia fornecer a amostra de sangue necessária. Nesse momento, a inteligência artificial veio ao resgate, mordendo o dedo de Lucian e coletando a amostra necessária. Lucian não pôde deixar de se maravilhar com a selvageria do futuro, onde até mesmo inteligências artificiais se tornaram capazes de comportamentos tão inusitados. Enquanto a expressão da inteligência artificial mudava e janelas vermelhas começavam a aparecer, Lucian não pôde evitar um sentimento de inquietação. Mas, antes mesmo que ele pudesse perguntar algo, suas informações pessoais foram subitamente, os dados foram atualizados, revelando que Lucian havia sido um artista marcial de nível 4, um dos melhores formandos da Academia White River e um orgulhoso ex-aluno da Universidade Marcial White River. Após se formar, ele ingressou no exército e lutou valentemente em batalhas até sua morte prematura aos 37 anos, no ano marcial de 334. Lucian ficou atônito. Ele sempre acreditou ser um prodígio destinado à grandeza e fama, mas agora percebeu que era apenas mais um entre muitos, uma pequena engrenagem na vasta máquina da história, sem sequer causar um pequeno alvoroço. Lucian analisou os detalhes com um olhar atento e, para seu desânimo, descobriu algumas falhas. O registro mostrava que ele havia alcançado uma pontuação respeitável no exame, algo louvável para alguém que confiou apenas no treinamento básico. No entanto, ele tinha certeza de que, se incorporasse às habilidades de seu reino dos sonhos, suas pontuações disparariam para alturas sem precedentes. Sendo um guerreiro incomparável, Lucian não estava satisfeito com a mediocridade. Ele sabia que estava destinado à grandeza e que seu futuro não se limitava a esta realidade mundana. Lucian tinha uma convicção inabalável de que se tornaria a pessoa mais forte e aquele que alteraria a história. Ele aspirava a ser mais do que uma simples fagulha, desejava ser o catalisador que incendiaria o mundo. No dia seguinte, Lucian explicou à sua mãe que agora poderia aprender de casa, sem precisar mais frequentar as aulas. Tanto sua irmã quanto sua mãe ficaram céticas. Após terminar o café da manhã, ele voltou para o quarto para treinar. Liu Xing olhou para seu irmão, sentindo que ele havia mudado muito. Embora não soubesse explicar, seu irmão agora parecia mais misterioso. Depois de tudo o que havia visto em seu reino dos sonhos, Lucian sabia que não havia tempo a perder e que precisava alcançar o topo o mais rápido possível, buscando uma maneira de mudar o futuro. De volta ao reino dos sonhos, Lucian pediu à inteligência artificial todos os livros de notas e métodos de treinamento relacionados às artes marciais. Ele teve que filtrar para selecionar apenas os que eram adequados ao seu nível. Após a triagem, 3 opções de destaque foram selecionadas, todas escritas por artistas marciais de nível 11. Técnica básica de fortalecimento corporal estelar. Técnica natural de respiração. Técnica de meditação cristalina. Todas faziam parte do programa Spark. Era como se um véu tivesse sido levantado dos olhos de Lucian, revelando segredos do mundo das artes marciais. Esses artistas marciais de elite haviam previsto a destruição iminente do mundo e preservado a essência de suas obras de vida, na esperança de que alguém continuasse seu legado. Lucian não perdeu tempo e imediatamente mergulhou nas 3 técnicas selecionadas. A técnica de fortalecimento corporal estelar era uma técnica profunda que transformava o corpo humano em um micro-universo, fortalecendo cada parte do corpo e imbuindo cada célula com o poder de uma estrela. A técnica de respiração natural permitia aos praticantes absorver o poder de diferentes elementos, aprimorando suas capacidades físicas. Por fim, a técnica de meditação cristalina era usada para fortalecer a fortaleza mental, tornando a pessoa mais resiliente ao estresse e à adversidade, permitindo que treinassem de forma mais eficaz. Ao acordar de seu reino dos sonhos,
Lucian percebeu que as técnicas haviam purificado seu corpo, eliminando todas as toxinas. Ele também começou a se preparar para usar a fórmula e criar seus próprios suplementos. No dia seguinte, Lucian chegou à academia White River. O Sr. John o cumprimentou calorosamente, mas lembrou de que ele deveria assistir a pelo menos uma aula por semana. Determinado, ele foi até a farmácia, com a intenção de alugar uma sala para preparar seus suplementos. Apesar de várias rejeições, Lucian persistiu. O Sr. Zong percebeu a determinação em seus olhos e pessoalmente financiou um adicional de 50 mil, dando a ele os meios para comprar tudo o que precisava. Lucian sabia que um dia teria que retribuir o favor. Quando estava prestes a desistir de encontrar uma sala, o destino interveio. Ele tropeçou em uma farmácia silenciosa, onde o caixa estava profundamente concentrado em uma transmissão ao vivo e disse a Lucian para pegar o que precisasse. Lucian conseguiu chamar a atenção do caixa e, após algumas negociações astutas, conseguiu permissão para usar uma sala por 3 horas. Vestindo seu jaleco, Lucian começou a trabalhar. Ele misturou e mediu, utilizando técnicas inspiradas em programas como Rick e Morty e Fullmetal Alchemist para criar seu suplemento definitivo. O suplemento. Lucian segurava seu produto final em mãos. Era um suplemento diferente de qualquer outro, contendo conhecimento raro e poderoso de 10 mil anos no futuro. Com cautela, levou o suplemento aos lábios, ansioso pelos efeitos prometidos. Contudo, ao engolir o líquido, ficou desapontado ao não sentir nada inicialmente. Seria mais um elixir inútil, mas, de repente, uma onda de energia percorreu seu peito, derrubando-o no chão em dor agonizante. Seu corpo convulsionou enquanto ele gritava de tormento, as veias em seu pescoço inchando pelo esforço. Por intermináveis minutos, Lucian ficou no chão, incapaz de fazer qualquer coisa além de suportar as sensações excruciantes que o consumiam. Então, tão abruptamente quanto começou, o tormento cessou, deixando-o ofegante e coberto de suor. Apesar da dor lancinante que acabará de suportar, Lucian ficou atônito com a eficácia do suplemento. Não só havia fortalecido seus níveis de energia sanguínea, como também havia melhorado sua aparência, deixando sua pele com um brilho radiante. Contudo, Lucian foi abruptamente interrompido por batidas urgentes na porta. O caixa, visivelmente apressado, gesticulou freneticamente para Lucian fugir pela saída dos fundos, alertando de que o dono havia retornado. Enquanto o dono adentrava o laboratório, sua expressão era uma máscara de frustração e decepção. Ele sempre soube que a indústria de suplementos era implacável e cruel, mas agora, mais do que nunca, percebia a necessidade de permanecer na vanguarda. Pensava amargamente em sua família, cuja teimosia em se apegar a ideologias ultrapassadas acabará por levá-los à ruína. Era apenas abraçando a mudança e a inovação que se poderia ter esperança de prosperar nesse mercado implacável. O caixa, nervoso e inquieto num canto, ofereceu um tímido cumprimento enquanto o dono passava por ele. O coração do dono afundou ao notar manchas em seu jaleco de laboratório, e ele se virou para o jovem desamparado com um olhar fulminante. "Você deixou alguém entrar no meu laboratório?" exigiu, a voz fria e afiada como uma lâmina. O caixa balbuciava, incapaz de oferecer uma resposta coerente. Com um grunhido de frustração, o dono demitiu imediatamente. Enquanto começava a arrumar o laboratório, seus olhos recaíram sobre os restos espalhados do suplemento de Lucian. Com uma súbita onda de curiosidade, ele recolheu as pequenas gotas restantes. Para sua surpresa, descobriu que até mesmo uma única gota do suplemento era incrivelmente poderosa. O dono então saiu correndo da loja, em perseguição ao caixa. Ao ouvir os passos se aproximando, o coração do caixa saltou de excitação ao ver o dono correndo em sua direção. A figura elegante e os cabelos esvoaçantes pareciam lançar um feitiço sobre ele, e ele imaginou que talvez essa fosse sua chance de finalmente ter seu próprio harém. Antes que pudesse dizer qualquer palavra, o dono agarrou-o pelo colarinho, com uma expressão feroz e autoritária, exigindo saber quem havia usado seu laboratório. A força do aperto o balançava de um lado para o outro. O dono prometeu dobrar seu salário se ele conseguisse entrar em contato com a pessoa que usará o laboratório. Tremendo, o caixa entregou seu telefone. O futuro promissor de Lucian, Suzu sentia o coração disparar de excitação e expectativa ao perceber que o suplemento era pelo menos 10 vezes mais eficaz do que os disponíveis no mercado, vendidos por $100 mil. O que o tornava nada menos que uma evolução revolucionária era o fato de que os ingredientes eram tão simples e acessíveis que o custo líquido do suplemento não ultrapassaria $5 mil. Enquanto isso, Lucian acabava de concluir uma exaustiva sessão de treinamento quando seu telefone vibrou com uma ligação inesperada do caixa. Porém, para sua surpresa, a voz do outro lado era feminina. Identificando-se como a dona da farmácia, ela revelou seu nome, Suzu. Sem hesitar, Suzu expressou um profundo interesse em promover o revolucionário suplemento de Lucian, solicitando ansiosamente uma reunião para a semana seguinte. Apesar de empolgada com a perspectiva de conhecer o mestre farmacêutico, Suzu teve sua animação reduzida quando o caixa revelou uma verdade chocante. O homem que usará seu laboratório era apenas um estudante do ensino médio. Após um breve momento de surpresa, a curiosidade de Suzu sobre a verdadeira identidade de Lucian apenas aumentou. O combate com o zumbi nível 4, enquanto Lucian explorava mais a fundo o reino dos sonhos, sentia seu poder crescer a cada dia. Seu alvo atual era um zumbi artista marcial de nível 4, um oponente formidável. Sem hesitar, Lucian avançou para atacá-lo, mas foi surpreendido
impedido por um contra-ataque rápido que deixou seu braço dormente e latejando de dor. O zumbi rugiu com fúria, movido por uma sede de sangue insaciável, e investiu contra Lucian novamente. Desta vez, Lucian estava preparado. Em vez de enfrentar o zumbi diretamente, ele escolheu esquivar e desviar, movendo-se rapidamente para o lado. Aproveitando uma brecha, desferiu um chute circular devastador que jogou o zumbi ao chão. Em um movimento ágil, Lucian saltou e aplicou um golpe esmagador com o calcanhar, deixando o zumbi imóvel. Enquanto mergulhava mais fundo nas memórias desses guerreiros caídos, Lucian começou a abandonar a visão inicial deles como meros monstros, passando a enxergá-los como soldados que, outrora, protegeram bravamente sua terra. Com um profundo senso de reverência, curvou-se humildemente para demonstrar respeito antes de partir. Habilidades renovadas. Dedicado a dominar as 3 técnicas, Lucian passou uma semana aperfeiçoando suas habilidades. Os frutos de seu esforço foram nada menos que impressionantes, com seu poder crescendo exponencialmente. Ansioso para testar suas novas habilidades, Lucian dirigiu-se a uma escola de artes marciais e pediu para usar um boneco de testes. Agora, com um nível de energia sanguínea de 15.632, ele havia ascendido ao posto de artista marcial de nível 2. Com um simples soco no boneco, Lucian quebrou o recorde anterior, registrando uma impressionante força de combate de 3.137, o dobro da média de um artista marcial de nível 2. Mas Lucian não estava satisfeito. Ele sabia que aquele número era apenas uma pequena amostra de seu verdadeiro potencial. Assumindo uma postura séria, preparou-se para ir ainda mais além. Quando deixou o local de testes, foi recebido por um radiante sorriso que iluminava o caminho para seu futuro promissor. Ao sair da escola, Lucian passou por um par de jovens entusiastas das artes marciais. A jovem, que era filha do proprietário, estava envolvida em uma troca de comentários descontraída com a recepcionista. A recepcionista ficou visivelmente surpresa com a aparência incrivelmente atraente de Lucian. No entanto, o outro estudante masculino, que ouvia a conversa, tinha uma visão diferente sobre o assunto. Ele achava que a aparência era irrelevante e que apenas a conquista marcial de alguém tinha importância. Aos olhos dele, Lucian, que parecia ser apenas um garoto comum, não passava de um caso perdido. A arrogância do estudante masculino era evidente, alimentada por seu complexo de superioridade devido ao fato de ter crescido usando todos os tipos de suplementos, o que o tornava muito mais forte do que seus colegas da mesma idade. No entanto, antes que ele pudesse continuar com sua crítica, a jovem deu-lhe um tapa na cabeça e o repreendeu. Ela o lembrou firmemente de não discriminar os outros e de controlar seu comportamento arrogante. Apesar das repreensões da jovem, o estudante masculino insistia em provar seu ponto. Ele exigiu ver os resultados dos testes de Lucian e implorou para que a garota os mostrasse. Com um suspiro resignado, a jovem entregou o tablet para ele. Enquanto examinavam os resultados, seus queixos caíram de incredulidade. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. O nível de energia sanguínea de Lucian estava fora dos padrões, superando em muito qualquer coisa que já tivessem visto antes. Eles chegaram a questionar se a máquina estava com defeito, mas a recepcionista garantiu que o equipamento havia sido verificado e calibrado no dia anterior. Percebendo que Lucian não era um estudante comum, foram tomados por um senso de urgência em encontrá-lo e saber mais sobre ele. Quando Lucian desceu do táxi, o motorista pareceu gostar muito dele e até ofereceu apresentá-lo à sua filha. Com um sorriso educado, Lucian agradeceu ao motorista e dirigiu-se à Associação de Artistas Marciais da cidade do Rio Branco. Ao se aproximar do prédio, viu um jovem artista marcial saindo correndo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Parecia que os resultados que ele havia recebido em casa durante os testes eram ligeiramente diferentes dos obtidos na associação. Sem se deixar abater, Lucian dirigiu-se à recepção e perguntou sobre a avaliação de identificação de artista marcial. Após preencher um formulário, ele foi direcionado ao local de teste, que estava lotado de candidatos de todas as idades, a maioria deles aparentando ter cerca de 25 anos. Entre eles estava uma jovem que parecia ser ainda mais nova do que Lucian. Enquanto aguardava na fila, uma figura imponente surgiu do elevador e começou a furar a fila, causando um alvoroço entre os candidatos. Uma candidata chamou atenção para o comportamento descarado dele, mas a segurança dispensou, afirmando que ele estava ali para avaliação de nível 3 e, por isso, tinha o direito de furar a fila. A multidão ficou atonita, pois havia apenas um punhado de artistas marciais de nível 3 na cidade, e a figura imponente diante deles ostentava uma pontuação impressionante. Seu nível de energia sanguínea era de incríveis 107, e sua força de combate alcançava absurdos 10.831. Com um único golpe, ele gerou ondas de choque que fizeram muitos dos espectadores perderem o equilíbrio e caírem no chão. Após sua avaliação, a figura imponente se virou e notou duas pessoas que pareciam indiferentes ao poder de seu golpe. Uma delas era Lucian, que caminhava em direção à máquina de avaliação com uma atitude descontraída, sugerindo que ele não estava particularmente impressionado pela demonstração de força. A jovem próxima acreditava que Lucian era apenas um garoto arrogante, mas estava prestes a ser surpreendida. Sem mais ninguém na fila, Lucian avançou até a máquina e colocou a mão sobre o cristal. Para a surpresa de todos, o nível de energia sanguínea de Lucian era de impressionantes 15.701, um feito notável, considerando que ele era apenas um estudante do ensino médio. Até mesmo a figura imponente ficou desconcertada com essa reviravolta inesperada. Ao se virar para o boneco de força
de combate, Lucian assumiu sua posição. Seus olhos brilhavam com determinação, e seu braço emanava uma poderosa aura.